Eu vou trazer um conceito do Jerônimo Tem, né, que é um coaching que eu gosto muito, provavelmente você já deve conhecer, que ele fala do ciclo da realidade, que nada mais é do que a lei da atração, só que de uma visão um pouco mais prática na vida. Então, esse vídeo talvez fique um pouco longo, ele vai ficar disponível tanto no Instagram quanto no Facebook, no YouTube, se você preferir aí qual canal que você desejar. Bom, basicamente, a forma, o que ele traz nesse conceito é que o mundo que eu vejo, eu crio ele. E não de forma holística. Eu crio porque eu tenho que ser congruente com aquilo que eu coloco como significado desse mundo. Então, a forma como eu vejo e interpreto as coisas, eu preciso criar uma identidade que condiz com essa realidade da forma como eu vejo o mundo. Quando eu torno essa identidade, o que é identidade? É pensamentos, emoções e ações comportamentais, né? Comportamento, e aí que eu me comporto, segundo essa identificação, eu me comporto dessa forma, e aí, agindo no mundo, eu tenho a lei do retorno, que retorna algo para mim coincidente com aquilo que eu emanei. Vamos fazer de uma forma que vai ficar mais fácil. É claro que a minha visão de mundo, ela pode vir da minha infância, provavelmente ela vem da minha infância, da minha adolescência, das minhas experiências, do que eu escutei a vida toda, das pessoas que estão à minha volta. Então é sempre bom você prestar atenção. Quem são as pessoas que compõem o seu grupo familiar, as pessoas que estejam próximas, o que sua mãe falava em relação a essa situação que você quer mudar, e o que seu pai falava. Então, eu vou dar o exemplo do trabalho, tá? Do chefe, por exemplo. Vamos ver. Quando eu tenho no meu mundo de que os chefes não prestam e que os chefes, eles só elegem os queridinhos dele, os favoritos dele, e eles só querem a minha força de trabalho. Eu vejo o chefe como um inimigo, reclamo do chefe. Provavelmente eu vou atrair pessoas, eu vou estar no núcleo de pessoas que pensam igual a mim, que vão reforçar esta visão de mundo. Uma vez que eu criei este mundo através da minha visão, porque eu escutei do meu pai, dos meus colegas, ou alguma experiência que eu tive, ou o conjunto de tudo isso, que é bem mais possível, eu criei meu mundo. E agora eu tenho que ser congruente com ele. Meu cérebro, ele é congruente. Então, eu vou agir como uma pessoa que vive num mundo onde os chefes não dão valor para essa pessoa. Então, quando o chefe pedir para ela ficar até mais tarde, essa pessoa não vai ficar até mais tarde. Essa pessoa não vai se empenhar no trabalho, porque ela vai pensar, ele vai escolher os queridinhos dele, por que eu vou me esforçar aqui? Entende? E isso é tudo muito inconsciente, muito automático. Então você não dá o de si, porque você não se vê integrado com a empresa e com o propósito da empresa. Você vê você como um agregado, ele te oprimindo. E você não se vê que se você fizer o seu melhor no trabalho, a empresa vai melhorar e aí você também vai ter esse retorno dessa melhora, porque você vê chefes como algo ruim. Então, eu agi no mundo, eu sou essa identidade. Uma pessoa que acredita que o chefe é um inimigo, ela não vai se dedicar ao trabalho, ela não vai estudar para se aprimorar, ela vai fazer o ralinho, o medíocre. E logo, se você faz o medíocre, na hora que o chefe tiver que selecionar alguém para subir de cargo, para dar um aumento, ele vai selecionar a pessoa que fez a mais, a pessoa que estudou, que se aprimorou, que estava lá firme, que saiu da média. Outro exemplo muito interessante. Aí você tem essa resposta, né? Tipo, é promovido outra pessoa, e aí você tem a resposta, e aí fortalece a sua crença, a sua visão de mundo, tá? Outro exemplo, uma mulher que sempre se sente traída porque escutou isso na infância, enfim, blá blá blá, etc. Ela tem a visão de que todos os homens são cafajestes, né? E sempre tá na rodinha das amigas falando mal de homens. E ela generaliza, o sempre ou nunca, tá? Essas são palavras de generalização. Então, na hora que, se ela é uma mulher que vive no mundo de homens cafajestes, logo ela vai agir como uma mulher que vive no mundo de homens cafajestes. Então ela não vai ser uma mulher leve, ela vai sempre ser desconfiada, com medo, ela vai ser grossa muitas vezes sem perceber. Aí o cara atrasa meia hora porque ficou preso no trânsito, a bateria do celular acabou e ela já tá se corroendo porque no mundo dela ele já está traindo ela. Só existe essa possibilidade, não existe a possibilidade dele estar preso no trânsito, né? Então, quando ele chegar, por mais que ele tente se explicar, ela já vai estar imbuída dessa energia de ciúme, de eu fui traída. Então, ele vai encontrar uma mulher traída, né?
que uma mulher traída, como é que uma mulher traída recebe o marido? Com um jantar, né? Oi, tudo bom? Não, ela vai ficar emburrada. Ela pode até não falar, mas ela vai falar, tô cansada, tô com dor de cabeça, vai deitar. Se isso acontece repetidamente, o que ela pode acontecer? Ou o cara cair fora, ou de repente ele começar a não querer chegar mais em casa. Eu vou dar um exemplo hipotético. E aí ele pode se interessar por outras mulheres, porque ele vai sempre ver uma mulher carrancuda, mulher desconfiada, uma mulher que sempre acusa ele sem provas, né? Então, isso vai começar a desencantar e ele não vai conseguir mais ver aquela beleza, aquele afrodisíaco, não vai ser aquela pessoa agradável de se conviver. E aí ele abre brecha para que ele se apaixone por outra pessoa. Não tô dizendo que a pessoa que trai é coitadinha, não, tá? Porque a gente tem escolha. Ele pode escolher não trair, né? E de repente terminar o namoro e falar, olha, segue teu caminho, eu sigo o meu. Mas eu tô colocando um exemplo para você entender como funciona a mente de uma pessoa que tem essa realidade. Aí vamos supor que ele realmente não teve muito escrúpulos e atraiu, aí ela tem a resposta da visão dela, reforçando a visão dela. Como é que muda isso? É você pegando exemplos no cotidiano de relacionamentos saudáveis, por exemplo. Né? E aí você vê, se a outra pessoa teve condição de ter um relacionamento saudável, eu também posso. E provavelmente a pessoa que sempre se relacionou com pessoas ruins, uma vez, pelo menos, ela se relacionou com alguém que não era um cafajeste, que muito provavelmente foi a pessoa que ela não conseguiu se apaixonar. Então começa a pegar exemplos que quebrem isso. Se você não tem exemplo na sua vida, você veja a vida das pessoas próximas a você e tente observar como funciona a cabeça, a mente da pessoa que tem aquilo que você deseja ter. Se você deseja ter sucesso profissional, tenta olhar, perceber como a pessoa que tem sucesso profissional olha o chefe, olha as oportunidades, ela reclama de dinheiro, começa a investigar quais são as crenças dela, para você poder quebrando o seu paradigma. Eu deixei um vídeo anterior dando um exercício de como quebrar uma crença limitante, você pode usar esse exercício lá, né? Esse vídeo já tá ficando muito comprido, tá? E eu espero que isso tenha se esclarecido. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui, tá? Eu dei um exemplo hipotético, tá, gente? Não defendo a traição de jeito nenhum, porque eu acho que antes de qualquer coisa vem o caráter, tá? Só dei um exemplo para vocês entenderem como é que isso funciona. E essa é a lei da atração, que na verdade é o ciclo da realidade. Namastê, até breve.